Olá a todos. Quero compartilhar uma experiência assustadora que vivi alguns anos atrás e que ainda me causa calafrios. Meu nome é Leandro, sou caminhoneiro e transporto mercadorias para diversas cidades. Esse é o meu trabalho há mais de 20 anos e, embora eu tenha passado por muitas situações difíceis na estrada, essa foi a mais perturbadora. Naquela noite, eu estava dirigindo por uma estrada rural no interior do país. Faltavam algumas horas para chegar ao meu destino quando fui forçado a parar por causa de um problema mecânico no caminhão. A estrada estava completamente deserta e a noite era escura e fria. Com o caminhão parado, decidi procurar ajuda na única casa que avistei ao longe. Caminhei até a casa, que parecia abandonada, mas uma luz fraca acesa me deu esperança. Bati na porta e, para minha surpresa, uma senhora de aparência gentil atendeu. Ela parecia viver sozinha e, após ouvir minha situação, ofereceu ajuda. Disse que eu podia esperar dentro enquanto ela ligava para um mecânico da região. Entrei na casa agradecido e sentei-me na sala. O lugar era estranho, com móveis antigos e fotos de pessoas que pareciam estar observando. A senhora me trouxe um chá e se sentou para conversar. Ela falou sobre a história da casa e como vivia ali há décadas, sempre ajudando quem passava por aquela estrada deserta. Depois de um tempo, a senhora disse que o mecânico estava a caminho e me ofereceu um quarto para descansar. Eu estava exausto, então aceitei. O quarto era pequeno e simples, mas aconchegante. Deitei-me na cama e, apesar de me sentir um pouco desconfortável, logo adormeci. Acordei no meio da noite com um barulho estranho vindo do corredor. Levantei-me e abri a porta, mas não vi nada. O silêncio era opressor. Voltei para a cama, mas antes de adormecer novamente, ouvi o barulho de passos pesados. Saí do quarto e caminhei pelo corredor escuro até a sala. Quando cheguei lá, a senhora estava sentada numa cadeira com uma expressão diferente, mais rígida e severa. Ela me olhou fixamente e disse com uma voz estranhamente calma: "Você não devia estar aqui." O medo tomou conta de mim. Decidi que precisava sair imediatamente. Voltei para o quarto, peguei minhas coisas e corri para fora da casa. A noite estava ainda mais escura e fria e eu corri de volta para o caminhão, que milagrosamente estava funcionando novamente. Dirigi até o amanhecer, tentando afastar a sensação de que algo estava errado. Quando cheguei ao meu destino, parei num posto de gasolina e contei o que aconteceu para o frentista, um senhor local. Ele me olhou com uma expressão de choque e disse: "Essa casa está abandonada há anos. Dizem que a dona morreu há muito tempo, mas alguns caminhoneiros que passam por lá afirmam ter sido ajudados por uma senhora. Desde então, nunca mais voltei àquela estrada. A experiência me ensinou a ser mais cauteloso com estradas desconhecidas e a evitar lugares que me causam desconforto. Espero que minha história sirva de alerta para outros motoristas e que ninguém mais passe pelo que eu passei. Por anos carreguei essa experiência como um segredo sombrio, uma memória que nunca consegui apagar completamente. A sensação de estar sendo observado, o som dos passos no corredor, a voz fria da senhora, tudo isso ainda me assombra. Mesmo agora, enquanto conto essa história, sinto arrepios ao lembrar daqueles momentos de terror puro. Após aquele incidente, tomei uma decisão firme de evitar estradas e caminhos que me parecessem estranhos ou desolados. E a cada vez que vi uma casa abandonada à beira da estrada, a imagem daquela noite voltava à minha mente, trazendo de volta o medo e a insegurança que senti. Em outra ocasião, enquanto conversava com outros caminhoneiros em um restaurante de estrada, descobri que não era o único com uma história assim. Muitos tinham seus próprios relatos de encontros estranhos e inexplicáveis durante suas viagens noturnas. Cada história era única, mas todas compartilhavam um elemento comum: o medo do desconhecido. Essa experiência me fez perceber que há coisas na estrada que não podemos explicar, eventos que desafiam a lógica e a razão. E talvez seja melhor assim. Algumas histórias, como a minha, são melhor deixadas no passado, como avisos silenciosos para aqueles que se aventuram por estradas solitárias e escuras. E, enquanto eu continuar a dirigir, levarei comigo a lembrança daquela noite, na casa no meio do nada, um constante lembrete de que o desconhecido pode estar à espreita, esperando o momento certo para se revelar. E assim, sigo o meu caminho, sempre vigilante, sempre atento, pois nunca se sabe o que a estrada pode reservar.
Antes de continuar para o próximo relato, comente de qual cidade você está assistindo e eu vou responder a todos que comentarem. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Agora vamos continuar. Meu nome é Márcio, sou caminhoneiro há mais de 20 anos. A estrada já me deu muitas histórias, algumas até difíceis de acreditar, mas de todas as situações que vivi, essa foi a mais aterrorizante. Aconteceu há alguns anos, numa noite que eu nunca vou esquecer. Eu estava dirigindo por uma rodovia no sul do país, em uma viagem como tantas outras. A carga era urgente e eu precisava entregar lá dentro do prazo. A estrada estava tranquila até que fui forçado a parar por causa de um grave acidente. Havia um caminhão e 2 carros bloqueando o caminho e os guinchos demorariam horas para chegar. Como a entrega não podia atrasar, decidi pegar um desvio que conhecia de outras épocas. Era uma estrada de terra que cortava as montanhas. Não usava aquele caminho há anos, mas me lembrei dele como uma opção para sair daquele engarrafamento. O problema é que a chuva começou a cair e o que era uma estrada de terra se transformou num verdadeiro lamaçal. A escuridão tomava conta do ambiente e a única luz que eu tinha vinha dos relâmpagos que estouravam ocasionalmente no céu. Em um desses clarões, algo chamou minha atenção. Na estrada, à frente, vi um vulto alto correndo na mesma direção em que eu estava indo. Foi uma visão rápida, mas o suficiente para me deixar nervoso. Assim que o relâmpago passou, o vulto desapareceu, engolido pela escuridão. Fiquei com aquela imagem na cabeça, mas continuei dirigindo. O barulho da chuva batendo no para-brisa era tudo que eu ouvia. Alguns minutos depois, outro relâmpago iluminou a estrada e lá estava de novo o vulto, desta vez parado no meio da estrada. Era uma pessoa alta coberta por uma capa preta. O rosto, ou o que parecia ser o rosto, estava deformado, sem olhos, apenas buracos profundos e escuros. Aquela visão me paralisou por um instante, mas o instinto de sobrevivência falou mais alto. Desviei o caminhão, saindo da estrada de terra e passando por cima de uma plantação ao lado. O veículo sacudia e eu tentava manter o controle, lutando contra a lama e as condições precárias da estrada. Foi quando senti um impacto na traseira do caminhão. Parecia que algo ou alguém estava batendo violentamente no veículo como se quisesse me fazer parar. O barulho era ensurdecedor, como se vários golpes pesados estivessem sendo desferidos contra a lataria. Acelerei o máximo que pude, o medo me consumindo. Continuei lutando para manter o caminhão na estrada e os golpes na traseira finalmente cessaram quando consegui voltar para a estrada principal. A sensação de alívio durou pouco. No entanto, eu estava em choque, trêmulo, mal acreditando no que tinha acabado de acontecer. Liguei imediatamente para meu irmão Paulo, que também é caminhoneiro, e contei o que havia visto. Depois de alguns segundos de silêncio, ele me disse algo que me deixou ainda mais perturbado. Márcio, você não devia ter pegado aquele atalho. Esse lugar é conhecido por ser perigoso, cheio de histórias ruins, de coisas que não são só bandidos. Nunca mais passe por lá com as mãos ainda trêmulas. Continuei dirigindo até o amanhecer. Parei em um posto de gasolina para me recompor. Quando saí do caminhão e fui verificar a traseira, quase desmaiei. Ela estava toda amassada, como se tivesse sido golpeada várias vezes. Abri as portas da caçamba e o que encontrei me deixou ainda mais perplexo. A carga de móveis, que estava em perfeitas condições quando saí, estava destruída. Mas o que mais me impressionou foi o estado da madeira. Estava infestada por cupins, algo impossível de explicar. A carga não poderia ter se deteriorado dessa forma em tão pouco tempo. Nos dias seguintes comecei a me sentir mal. Tonturas, febre, uma pressão constante no peito. Fui ao médico, mas os exames não apontaram nada de anormal. Eu sabia que algo estava errado, algo que não podia ser explicado pela medicina. Foi Paulo quem sugeriu que eu fosse a uma igreja e pedisse para ser aspergido com água benta. Fiz o que ele disse e, para minha surpresa, os sintomas desapareceram logo depois. Desde aquela noite, nunca mais saí da rota indicada e evito ao máximo estradas isoladas, principalmente aquelas com más histórias. O que quer que eu tenha encontrado naquela estrada de terra não era deste mundo.
Continuo meu trabalho, mas com uma cautela que nunca tive antes. Talvez essa experiência sirva de alerta para outros, para que pensem duas vezes antes de escolherem atalhos que cortam lugares esquecidos. Agora seguimos com o próximo relato. Oi, pessoal. Quero compartilhar uma história que me aconteceu há alguns anos e mudou completamente minha visão sobre o inexplicável. Naquela época, eu trabalhava como caminhoneiro nos Estados Unidos, viajando por vários estados. Gostava do trabalho, pois me permitia conhecer lugares novos e incríveis. Dirigia dia e noite sem um horário fixo, apenas seguindo as solicitações de transporte, pois o pagamento era muito bom. As pessoas frequentemente me perguntam se já vi algo estranho na estrada, e a resposta é sim. Uma vez, tive uma experiência que considero a mais assustadora da minha vida. Estava fazendo uma longa viagem da Califórnia até a Pensilvânia. Era inverno e estava muito frio naquela noite. Dirigia por volta das 3h30 da manhã, procurando um posto de gasolina ou um restaurante aberto para tomar um café e comer algo. Finalmente vi algumas luzes à frente e um pequeno restaurante que parecia estar aberto. Estacionei meu caminhão no estacionamento vazio e entrei no local. Esperava que estivesse aquecido, mas estava tão frio quanto lá fora. Decidi que seria melhor pedir comida para a viagem. Dentro, vi 2 homens sentados a uma mesa, me encarando desde o momento em que entrei. Eles me deixaram desconfortável, mas continuei andando até o balcão, onde uma senhora de uns 60 anos me atendeu com um olhar sério. Atrás dela, uma cozinheira também me observava. A música country tocava baixinho no local, aumentando a estranheza da situação. Pedi para a senhora anotar meu pedido e perguntei onde ficava o banheiro. Ela apontou com a mão, sem dizer uma palavra. Fui até o banheiro rapidamente. Depois de usar o banheiro e lavar o rosto para acordar, chequei meu celular para ver se havia alguma mensagem da minha esposa. Quando abri a porta para sair, encontrei algo que nunca esperava. O lugar estava completamente escuro e abandonado. As mesas estavam quebradas, as paredes quase caindo e o balcão havia desaparecido. Havia entulho e lixo espalhados pelo chão. Eu estava apavorado, tentando entender o que estava acontecendo. Saí do local e vi uma viatura de polícia chegando. O policial não apontou a arma para mim, mas se aproximou e perguntou o que eu estava fazendo ali. Expliquei que estava com urgência de usar o banheiro e que entrei ali para me aliviar. O policial me revistou e verificou meu caminhão. Depois, entrou no local com uma lanterna e me pediu para esperar lá fora. Quando ele saiu, disse que me deixaria ir, mas que eu nunca mais deveria entrar em lugares abandonados para usar o banheiro. Curioso, perguntei ao policial o que aquele lugar havia sido. Ele me olhou com uma expressão sombria e disse: esse lugar era um posto de gasolina nos anos 90. Era muito movimentado, mas um dia houve um incêndio que matou várias pessoas. Desde então, o lugar foi abandonado. Saí do local tremendo, tentando entender o que havia acontecido. Porque aquele posto apareceu iluminado quando eu estava passando. As pessoas que vi lá dentro claramente não eram deste mundo. Só tenho essa experiência paranormal para contar, mas preferia que isso nunca tivesse acontecido. Se você está gostando dos relatos, curta o vídeo e ajude o canal a crescer. Agradeço a todos pelo apoio. Agora vamos continuar. Durante quase 2 anos, trabalhei como segurança noturno num prédio antigo do centro da cidade. O lugar tinha sido transformado em um centro comercial, mas a estrutura original continuava ali, sólida, escura e pesada. Escadas de madeira que rangiam mesmo sem peso sobre elas, portas de ferro que fechavam com um estrondo seco e corredores longos demais, como se tivessem sido desenhados para confundir. Muita gente dizia que aquele prédio devia ser tombado, mas na prática ele era só velho, úmido e desconfortável. Era o tipo de construção que tinha cheiro próprio. Eu sempre dizia que se mofo tivesse memória, aquele lugar seria o arquivo inteiro. Nunca fui muito de acreditar nessas coisas que o povo fala. Sempre achei que a gente é que projeta os medos, que o problema mora mais dentro do que fora. Só que tem noites que vão gastando isso da gente, sabe? Vão dobrando a certeza até ela começar a ranger. Aquela noite começou como qualquer outra, era um pouco mais de 2 da manhã e eu já tinha feito a ronda pelos andares principais. O subsolo era a última parte. Sempre deixava ele por último, não por medo, mas porque detestava o cheiro e a sensação abafada lá embaixo.
Era uma área com ventilação mínima, cheia de móveis antigos, caixas com documentos que ninguém mexia há anos e umidade incrustada nas paredes. Desci com a lanterna ligada, já acostumado com a escuridão. Meu rádio no cinto fazia um chiado baixo, constante, que acabava servindo de companhia. Passei pelas salas de sempre, assinei o relatório físico da prancheta, que ficava perto da escada de incêndio, e estava prestes a voltar quando percebi algo fora do lugar. Um dos cobertores empoeirados, que normalmente ficava jogado por cima de um armário, agora cobria algo no canto. Era um volume mais baixo, quase rente ao chão. Me aproximei com a lanterna e fiquei ali parado, observando. O pano não tremia, nenhum som, mas tinha algo ali que me incomodava. Eu podia ter ignorado, era o mais lógico, mas fiz o contrário. Agachei e puxei o pano com um movimento rápido. Debaixo dele havia uma caixa de madeira escura. Era bonita, mas gasta, com desenhos entalhados por toda a tampa. Não pareciam decorativos. Eram símbolos alinhados como se seguissem uma lógica, uma sequência. Alguns estavam riscados, outros parcialmente apagados, como se alguém tivesse tentado esconder partes. Nenhum cadeado, só uma tranca de metal enferrujada. Hesitei, tudo dentro de mim dizia para não tocar mais. Só que ali, naquela hora, sozinho e curioso, o aviso ficou pequeno. Abri a tampa com um estalo seco. O interior estava forrado com tecido vermelho escuro, manchado. Dentro, objetos estranhos, enrolados individualmente. Peguei um a um, uma lâmina fina, com cabo de osso e entalhes que pareciam os mesmos da tampa. Um pequeno espelho com vidro manchado que deformava o reflexo. 4 saquinhos costurados à mão, cheios de uma terra escura, com cheiro amargo, como queimada. Um caderno com capa de couro, recheado de páginas cobertas por uma caligrafia miúda, apertada e legível. Foi só depois de abrir o caderno que percebi que o ar ali tinha mudado. Estava mais denso. Como se o ambiente inteiro tivesse passado a prestar atenção em mim. Fechei o caderno devagar, mas o mal-estar não passou. A lanterna começou a falhar. A luz piscava, tentando resistir, até que apagou por completo. Fiquei em silêncio, ouvindo meu próprio corpo. O som do coração alto demais, os batimentos nos ouvidos, a respiração presa. Tentei acionar o rádio, mas ele só chiava. Depois silêncio total. Foi então que ouvi um barulho de madeira arranhando o concreto, como se algo tivesse sido puxado no escuro. Me levantei num impulso, tropecei numa caixa e caí de lado. A lanterna rolou longe, tateei o chão, tentando achar qualquer coisa que me orientasse. Tudo estava quieto de novo, mas o cheiro mudara. Era como se o mofo tivesse apodrecido. Voltei a caixa para o lugar, empurrei o pano por cima com pressa e fui cambaleando até a escada. Não olhei para trás. Subi os degraus 2 a 2, mesmo com a sensação de que algo me seguia. Quando fechei a porta de ferro que dava acesso ao subsolo, percebi que minhas mãos tremiam. Nos dias seguintes, nada ali parecia normal. Durante as rondas, eu vi as luzes piscarem nos corredores do 2º andar, sempre no mesmo ponto. Ouvi portas batendo sozinhas quando nenhum outro funcionário estava presente. E havia um espelho perto do vestiário que por 3 vezes me mostrou meu reflexo atrasado, como se meu movimento demorasse mais a aparecer. Comecei a perder o sono e mesmo quando dormia acordava com a impressão de ter sonhado com aquela caixa, com os objetos dentro dela sendo mexidos, dispostos em alguma sequência. O som do metal raspando madeira me assombrava o tempo todo. Uma noite eu resolvi levar o celular e gravar. Desci ao subsolo novamente. Encontrei a caixa no mesmo lugar, o pano intacto. O caderno estava do lado de fora agora. Alguém ou algo mexera naquilo. Comecei a gravar, sem falar nada, apenas captando o ambiente. Quando subi de novo, algo estranho aconteceu. O vídeo mostrava tudo até o momento em que eu peguei o caderno. Depois disso, tela preta. O áudio continuava. No fundo, um som repetitivo, quase como uma voz distante, falando algo que eu não conseguia decifrar. Mostrei o vídeo para um dos supervisores. Ele pediu para eu deletar. Disse que aquilo podia dar problema com os donos do prédio, que havia documentos antigos guardados ali, alguns relacionados à época da ditadura. Mas não era isso. Eu sabia. Ninguém quer lidar com algo que não entende. E eles entendiam menos do que eu. Pouco tempo depois, recebi a notícia de que o subsolo seria fechado.
As caixas seriam transferidas e parte da área seria isolada com concreto. Me ofereceram outro posto de trabalho em outro prédio. Aceitei sem questionar. Mas até hoje tenho pesadelos com aquele lugar. Dando sequência, vamos a mais um relato. Meu nome é Lucas, sou médico há alguns anos e trabalho no turno noturno num hospital grande. Costumo dizer que é uma experiência diferente das outras, uma mistura de calma e tensão. De um lado, os corredores estão geralmente vazios e silenciosos. De outro, você nunca sabe quando algo inesperado pode acontecer. Naquela noite, tudo parecia tranquilo como de costume. Eu estava fazendo minha ronda, verificando os pacientes que estavam internados para garantir que estava tudo em ordem, estava conferindo as fichas médicas e passando de quarto em quarto quando percebi uma sombra ao fundo do corredor. Era uma figura andando devagar, como se estivesse perdida ou procurando por algo. Fiquei intrigado porque aquele era um corredor que eu já tinha passado algumas vezes e não tinha visto ninguém antes. Pensei que poderia ser um paciente confuso saindo de seu quarto. Aproximei-me, tentando não assustá-lo, mas quando cheguei mais perto, ele parou de repente e levantou o olhar para mim. Eu estava pronto para oferecer ajuda, mas o jeito que ele me olhou me fez hesitar. Era um olhar vazio, distante, como se ele não estivesse realmente ali. Aquela cena me deixou arrepiado, algo parecia errado, mas não podia deixar de oferecer ajuda. Perguntei se ele precisava de alguma coisa, mas ele não respondeu, apenas ficou me encarando. Aquela situação estava ficando cada vez mais estranha e eu sentia que algo estava fora do comum naquela noite. Depois de alguns segundos de silêncio, decidi me aproximar mais do paciente para ver se ele precisava de ajuda. Perguntei novamente se estava tudo bem, mas ele apenas continuou me encarando com aquele olhar distante e vazio. Resolvi então caminhar em direção a ele para tentar conversar e descobrir o que estava acontecendo, mas para minha surpresa, assim que dei mais alguns passos, o homem simplesmente desapareceu diante dos meus olhos. Foi como se ele tivesse se evaporado no ar, sem deixar qualquer rastro. Fiquei parado ali, incrédulo, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Comecei a questionar se tinha imaginado tudo aquilo ou se realmente tinha visto alguém. Não era possível alguém sumir daquela forma. Ainda chocado com o que tinha acontecido, fui até a enfermaria para verificar se alguém estava precisando de ajuda. Quando cheguei lá, não havia ninguém e tudo parecia normal. Na manhã seguinte, quando contei o ocorrido para os meus colegas de trabalho, eles não pareciam muito surpresos. Foi então que me falaram sobre o paciente fantasma, uma história que circulava pelo hospital há anos. Descobri que o paciente que vi nos corredores era um homem que tinha falecido anos antes, mas que continuava a ser visto por várias pessoas no turno da noite. A notícia me deixou ainda mais intrigado e assustado. Eu nunca tinha acreditado em histórias de fantasmas, mas agora eu estava testemunhando uma. Depois de ouvir sobre o paciente fantasma, comecei a me perguntar se aquilo tinha alguma explicação lógica. Resolvi investigar um pouco mais sobre o paciente, querendo descobrir por que ele ainda estava rondando os corredores do hospital. Descobri que o homem havia morrido após um erro médico, algo que teria sido evitado se tivesse recebido o tratamento correto. Sua morte foi trágica e deixou marcas profundas nos médicos que trabalhavam na época. O hospital, por sua vez, nunca conseguiu se livrar do peso daquela situação. Os relatos de pessoas que viram o fantasma do paciente sempre mencionavam a mesma sensação. Ele parecia estar buscando respostas ou justiça pelo que havia acontecido com ele. Essa descoberta me deixou com um sentimento misto de inquietação e tristeza. Aquele era o meu último plantão antes de tirar uns dias de folga. Então decidi aproveitar o tempo para pensar no que tinha visto. Eu precisava de um tempo para processar tudo aquilo. Quando voltei ao trabalho, continuei ouvindo histórias sobre o paciente fantasma, mas nunca mais o vi. Mesmo assim, a experiência ficou marcada em minha memória e mudou minha visão sobre o mundo ao meu redor. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora vamos continuar. Sou médico, mas prefiro não revelar meu nome. Trabalho no hospital da cidade há alguns anos e conheço bem a equipe. No entanto, ultimamente comecei a notar comportamentos estranhos em alguns colegas. Eles estavam agindo de forma reservada
conversando em sussurros quando pensavam que ninguém estava olhando. Uma noite, quando eu estava de plantão, vi um grupo de colegas entrando numa sala que costumava ficar trancada. Eles estavam levando alguns pacientes com eles. Aquilo me chamou a atenção, então fiquei de olho. Decidi investigar mais de perto, atento aos horários e movimentos daqueles colegas. Notei que eles sempre iam para a mesma sala, em horários específicos, geralmente durante a noite, quando o hospital estava mais vazio. Comecei a me aproximar discretamente da sala para tentar ouvir o que estava acontecendo lá dentro. Era difícil chegar muito perto sem ser visto, mas em algumas noites consegui ouvir murmúrios vindos de dentro. Parecia que estavam realizando algum tipo de ritual ou cerimônia. Além disso, percebi que os pacientes que eram levados para a sala não eram os mesmos ao longo da semana. Cada noite, eles traziam pacientes diferentes. E os pacientes voltavam parecendo desorientados ou perturbados. Aquilo me deixou ainda mais desconfiado, pois não fazia sentido haver algum tipo de tratamento médico envolvido naquele processo. As atitudes misteriosas dos colegas e o comportamento incomum dos pacientes me fizeram acreditar que algo sério estava acontecendo. Decidi ficar de olho para entender mais sobre a situação e pensar numa forma de descobrir a verdade. Continuando minha investigação, decidi entrar na sala misteriosa enquanto estava vazia. Com um pouco de sorte, consegui encontrar a chave que um dos colegas havia deixado em cima de uma mesa. Assim que entrei, fechei a porta atrás de mim e comecei a explorar o local. A sala era decorada de forma estranha, com símbolos esotéricos nas paredes e em objetos dispostos por todo lugar. Havia velas e um altar improvisado, além de vários livros de ocultismo e magia. No centro havia uma mesa com instrumentos cirúrgicos, mas nada parecido com o que usamos no hospital. Era um ambiente muito perturbador. Encontrei algumas anotações detalhadas sobre os rituais que estavam realizando com os pacientes. Eles acreditavam que podiam curar a alma deles através desses rituais, mas os detalhes eram obscuros e desconcertantes. A ideia de que meus colegas estavam envolvidos em algo assim me deixou com um misto de medo e repulsa. Também descobri uma lista com os nomes dos pacientes que participavam dos rituais. Eram todos pacientes vulneráveis, com problemas mentais ou emocionais, o que tornava tudo ainda mais alarmante. Parecia que eles estavam aproveitando a fragilidade desses pacientes para seus propósitos sinistros. Com essa descoberta, fiquei preocupado com a segurança dos pacientes e também com a minha própria. Precisava pensar em um plano para expor a seita e garantir que os pacientes estivessem seguros. Mas eu sabia que precisaria ser cauteloso, pois estava lidando com algo muito perigoso. Depois de descobrir a seita dentro do hospital, sabia que precisava agir rapidamente para proteger os pacientes. Decidi reunir todas as evidências que encontrei e informar a administração do hospital. Não poderia fazer isso sozinho, precisava de apoio para lidar com a situação. Fui direto ao escritório do diretor do hospital e mostrei todas as provas que tinha. No início, ele parecia cético, mas ao ver os documentos, sua expressão mudou para uma de preocupação. Prometeu investigar o caso imediatamente e tomar as providências necessárias. Enquanto aguardava uma resposta, voltei a trabalhar como de costume, tentando manter um perfil baixo para não despertar suspeitas nos colegas envolvidos na seita. Sabia que qualquer passo em falso poderia colocar em risco minha própria segurança e a dos pacientes. Alguns dias depois, o diretor do hospital reuniu a equipe e anunciou uma investigação interna sobre as práticas irregulares que estavam ocorrendo. Ele também informou que a polícia seria chamada para auxiliar na investigação e pediu a todos que colaborassem. Os colegas que estavam envolvidos na seita pareceram surpresos com a notícia, mas não mostraram nenhum sinal de resistência. No entanto, sabíamos que a polícia descobriria a verdade assim que começassem a investigar. Eu estava aliviado por ter denunciado a situação e por finalmente ver as coisas avançarem. A equipe médica foi entrevistada pela polícia e pelos investigadores do hospital. Como resultado, alguns colegas foram afastados e presos por suas práticas ilegais. Os pacientes que foram vítimas dos rituais foram monitorados de perto para garantir sua segurança e bem-estar. Mesmo que a situação estivesse se resolvendo, o clima no hospital ficou tenso por um tempo.
Todos estavam chocados com o que tinha acontecido, mas também aliviados por ter sido descoberto e interrompido. Apesar de tudo, essa experiência me ensinou a importância de estar sempre atento e denunciar qualquer comportamento suspeito para proteger aqueles que precisam de cuidado. No final, conseguimos garantir um ambiente mais seguro para os pacientes e a equipe do hospital. Agora seguimos com o próximo relato. Trabalho como paramédico há quase 10 anos. Já vi de tudo. Acidentes horríveis, pessoas lutando pela vida, outras partindo diante dos meus olhos. Mas nada me preparou para aquela noite. Era por volta de 3 da manhã quando recebemos um chamado de emergência. Um homem havia sido encontrado desmaiado na estrada, perto de um trecho isolado. A chuva castigava o asfalto e a neblina densa dificultava a visibilidade. Eu e meu parceiro Ricardo seguimos para o local o mais rápido possível. Chegamos e encontramos o homem caído no acostamento, encharcado. Ele aparentava ter uns 50 anos, roupa simples, pele pálida. Fizemos os procedimentos padrão, verificamos os sinais vitais. O pulso estava fraco, mas ele ainda respirava. Carregamos o homem para dentro da ambulância e Ricardo assumiu a direção enquanto eu me sentava ao lado do paciente. No caminho, a estrada estava praticamente deserta. Apenas a chuva batendo contra o veículo e os trovões distantes preenchiam o silêncio. De repente, o homem abriu os olhos. Não piscava, apenas me encarava. Aquilo me incomodou. Tentei falar com ele. "O senhor consegue me ouvir? Como está se sentindo?" Nenhuma resposta. Seus olhos continuavam fixos em mim e um arrepio percorreu meu corpo. Algo estava errado. Seu rosto começou a parecer diferente. Eu o observava e sentia uma estranha sensação de familiaridade. Aquela expressão, era aqueles olhos. Era como se eu já tivesse visto aquele rosto antes, mas não conseguia lembrar onde. A chuva ficou mais intensa e a luz fraca da ambulância oscilou por um momento. Foi rápido, mas suficiente para me fazer perder o fôlego. Por um segundo, o rosto do homem não era mais o mesmo. Era outro, mais velho, marcado pelo tempo. Tive a sensação de estar olhando para alguém que já conheci, mas minha mente se recusava a conectar os pontos. "Ricardo", comecei a dizer, mas minha voz saiu trêmula. Foi então que o homem sorriu. Um sorriso frio, sem emoção. Sua boca se abriu como se fosse falar algo, mas nada saiu. Apenas aquele olhar fixo e intenso que parecia atravessar minha alma. O rádio da ambulância começou a chiar. Um som estático, distorcido, como se algo tentasse se comunicar, mas sem formar palavras. Ricardo olhou para trás, percebendo minha expressão tensa. "O que foi?" perguntou. Eu quis responder, mas não consegui. Tudo dentro de mim dizia que algo terrível estava acontecendo. O homem continuava me encarando, imóvel, como se estivesse esperando alguma coisa. Quando olhei de novo, seu rosto mudou outra vez. Agora eu sabia de onde o conhecia. Era o rosto do meu pai. Mas isso era impossível. Meu pai estava morto, havia anos. Minha respiração ficou irregular e um suor frio cobriu minha pele. Eu queria gritar, mas minha garganta parecia travada. Pisquei e, quando abri os olhos, o banco onde o homem estava deitado estava vazio. O monitor cardíaco ainda apitava como se alguém estivesse ali, mas ele simplesmente não estava mais. "Ricardo, para a ambulância!" gritei, finalmente recuperando a voz. Ele freou bruscamente no meio da estrada. O silêncio era absoluto, exceto pelo barulho da chuva. Eu me virei para trás mais uma vez, esperando alguma explicação, alguma evidência de que não estava louco. Nada. Saímos da ambulância, verificamos os arredores. Nenhuma pegada, nenhuma porta aberta. O homem havia sumido no ar. Quando chegamos ao hospital, expliquei o que aconteceu. Os médicos disseram que não receberam nenhuma chamada sobre um paciente vindo da estrada. O prontuário que preenchi desapareceu. O próprio sistema da ambulância não registrou nenhum atendimento naquela hora. Ricardo nunca mais quis falar sobre aquilo. Eu tentei seguir em frente, mas toda vez que chove forte de madrugada, lembro daquele olhar e me pergunto se um dia ele voltará para buscar o que quer que tenha vindo buscar naquela noite. Tem quem escute e ache tudo invenção, mas quem já passou por algo assim sabe como é. Já viveu algo parecido? Comenta aí. E agora vem comigo para o próximo relato.
Meu nome é Eduardo, sou médico há quase 12 anos e trabalho no setor de emergência de um hospital médio, numa cidade de interior. Eu sempre fui cético em relação ao sobrenatural, acreditando apenas na ciência e nos fatos, mas uma experiência em particular mexeu com minhas convicções. Era uma noite normal de plantão, o hospital estava calmo, o que era raro, o fluxo de pacientes estava baixo e eu já havia passado pelos quartos para conferir a situação de cada um. Tudo estava em ordem, até que o enfermeiro de plantão, Pedro, me chamou, parecendo um pouco confuso. Doutor, tem algo estranho acontecendo no quarto 13, ele disse, com uma expressão indecifrável. O quarto 13 era usado raramente, geralmente quando o hospital estava lotado. Era um quarto antigo, com a estrutura um pouco mais velha que o restante do hospital. Achei que Pedro estivesse exagerando, mas, como não havia nada urgente a ser feito, decidi dar uma olhada. Quando entrei no corredor que levava ao quarto 13, senti uma mudança no ar. Estava mais frio e, de alguma forma, o silêncio parecia mais denso. Não dei muita importância e continuei caminhando. Ao chegar à porta, percebi que ela estava entreaberta, algo que não era comum. Empurrei a porta devagar e entrei. O paciente no quarto 13 era um homem idoso, de aproximadamente 80 anos, que havia dado entrada naquela tarde com sintomas de confusão mental e desidratação. Quando entrei, ele estava sentado na cama, com os olhos fixos na janela, olhando para fora como se estivesse observando algo que eu não podia ver. Boa noite, senhor. Comecei, mas ele não respondeu. Fui me aproximando, conferindo o monitor ao lado da cama. Tudo parecia normal, mas o paciente continuava olhando para a janela, imóvel. Quando cheguei mais perto, ele finalmente falou, mas o que disse me deixou arrepiado. Eles estão aqui me esperando. Sua voz era baixa e rouca, como se cada palavra custasse esforço. Tentei manter a calma e perguntei quem estava esperando por ele, mas ele apenas balançou a cabeça sem dizer mais nada. Olhei pela janela, tentando ver se havia algo fora do comum, mas tudo parecia normal. Voltei a atenção para o paciente. Ele parecia cada vez mais inquieto, seu corpo tremia levemente e seus olhos estavam arregalados, fixos em um ponto no canto da sala. Quando olhei para onde ele estava olhando, vi apenas uma cadeira vazia. O ambiente começou a ficar tenso e eu sentia que algo não estava certo. O senhor está se sentindo bem? Perguntei, tentando redirecionar a conversa. Ele virou a cabeça lentamente para mim e seus olhos, que antes estavam confusos, agora estavam cheios de medo. Eles vêm me buscar. Ele sussurrou. Nesse momento, a máquina de monitoramento cardíaco começou a apitar. A frequência cardíaca dele subiu rapidamente e sua respiração ficou ofegante. Corri até o equipamento, ajustei os cabos, mas nada parecia estar fisicamente errado. No entanto, o pânico dele era evidente. Chamei o enfermeiro Pedro para me ajudar. Tentamos estabilizar o paciente, mas ele continuava a repetir a mesma frase, com o olhar fixo na cadeira vazia. Eles vêm me buscar. Pedro e eu trocamos um olhar confuso. Sabíamos que o paciente estava com problemas cognitivos, mas a intensidade do medo em seus olhos era perturbadora. Decidimos administrar um sedativo leve para acalmá-lo. Após alguns minutos, ele finalmente começou a se acalmar, embora ainda murmurasse baixinho, como se estivesse falando com alguém invisível. Saí do quarto e fui conferir o histórico do paciente. Descobri que ele havia sido internado várias vezes ao longo dos últimos anos, sempre com episódios de confusão e paranoia. Algo, porém, me incomodava profundamente. Fui até o arquivo de registros antigos, onde encontrei mais informações sobre o paciente. Ele havia trabalhado como coveiro por quase toda a sua vida, lidando com enterros e exumações. Nos últimos anos, no entanto, ele havia começado a relatar visões e vozes de almas inquietas que o seguiam. A noite passou sem maiores problemas e o sedativo manteve o paciente tranquilo, mas por algum motivo não conseguia tirar o episódio da minha cabeça. No dia seguinte, quando voltei ao hospital para o meu turno, a primeira coisa que fiz foi perguntar sobre o estado do homem no quarto 13. A enfermeira que me atendeu me deu uma notícia chocante. Doutor, ele faleceu durante a madrugada. Fiquei surpreso, já que sua condição física não era tão crítica. Perguntei sobre a causa da morte e ela apenas deu de ombros.
parada cardíaca. Mas o mais estranho foi que ele estava com um sorriso no rosto quando o encontramos, como se tivesse aceitado alguma coisa. Ou alguém. Aquela frase me causou um arrepio. Lembrei das palavras que ele repetia insistentemente. Eles vêm me buscar. Senti um misto de tristeza e desconforto. Seria possível que, de alguma forma, ele soubesse que estava partindo? E quem ou o que ele acreditava que estava vindo buscá-lo? O episódio me deixou pensativo por muito tempo. Voltei ao quarto 13 algumas semanas depois, apenas para ver se algo tinha mudado, mas tudo parecia normal. No entanto, não consegui me livrar da sensação de que naquela noite, algo além do que podemos explicar, estava presente no quarto 13. Agora, mesmo com minha formação médica e meu ceticismo, não consigo deixar de me perguntar: e se de fato há algo mais do que a ciência pode explicar? Dando sequência, vamos a mais um relato. Tudo aconteceu há 6 anos, em 2019, na cidade de Cascavel, no Paraná. Eu tinha 22 anos na época e morava com minha mãe e minha irmã mais nova, Júlia, numa casa simples, mas confortável, perto do centro. Trabalhava como auxiliar administrativo em uma empresa de transportes, enquanto minha mãe era professora e minha irmã ainda estava no ensino médio. Nossa rotina era tranquila, sem grandes problemas até aquela noite. Desde pequeno tive algumas experiências estranhas, mas sempre tentei racionalizá-las. Minha mãe, por outro lado, nunca acreditou nessas coisas, sempre dizendo que era cansaço, imaginação ou coincidência. Júlia, no entanto, sempre foi mais sensível e dizia sentir coisas que eu não percebia. Uma noite, por exemplo, ela me contou que sentia como se alguém se sentasse na cama dela e pressionasse suas costas. Mas o que aconteceu comigo naquela noite foi algo que eu nunca vou esquecer. Lembro que estava especialmente cansado naquele dia. Cheguei do trabalho, jantei e fui direto para o meu quarto. Costumava dormir com a janela aberta para sentir o vento, já que fazia muito calor naquela época. Morávamos em uma região com muitas árvores, então gostava de ouvir o barulho das folhas se movendo. Era algo que me relaxava. Acordei de repente no meio da madrugada sem motivo aparente. Ainda estava escuro e tudo parecia silencioso demais. Foi então que percebi um som estranho. Parecia alguém murmurando alguma coisa, mas num idioma que eu não conhecia. Tentei me mexer, mas não conseguia. Estava completamente paralisado. Tentei rezar o Pai Nosso, mas as palavras não saíam, como se tivessem sido apagadas da minha mente. Meu coração disparou. Queria gritar, mas nada saía da minha boca. Depois de alguns segundos, que pareceram uma eternidade, consegui mexer os dedos da mão. Aos poucos, recuperei o controle do meu corpo e, com um esforço enorme, sentei na cama, suando frio. Olhei em volta, mas não vi nada. O quarto estava do mesmo jeito de sempre. Tentei me acalmar, mas quando olhei para a janela aberta, vi algo que me deixou sem fôlego. No telhado da casa vizinha havia uma silhueta. No início achei que fosse um gato ou algum outro animal, mas então percebi que era algo muito maior. Parecia um homem, mas estava coberto de pelos escuros. Seu rosto era parcialmente humano, mas algo estava errado. Seus olhos eram fundos e brilhavam no escuro, e sua postura era estranha, quase animal. Fiquei ali parado, incapaz de desviar o olhar. A criatura estava agachada, como se observasse algo ao longe, mas então, em um movimento lento e calculado, virou a cabeça na minha direção. Meu corpo inteiro congelou. Aqueles olhos me encaravam de volta. Eu sentia que aquilo sabia que eu estava ali, que me via e me reconhecia. Um medo irracional tomou conta de mim. Num impulso, fechei a janela com força e corri para o quarto da minha mãe. Acordei as duas, tremendo e tentando explicar o que tinha visto. Como esperado, minha mãe não acreditou. Disse que devia ter sido um sonho ou um vulto criado pelo meu próprio medo. Júlia, no entanto, parecia assustada. Disse que há alguns dias vinha ouvindo passos no quintal de madrugada, mas achou que fosse coisa da sua cabeça. Minha mãe, para nos tranquilizar, foi até a janela e abriu a cortina. Lá fora, o telhado do vizinho estava vazio. Nenhum sinal da coisa que eu havia visto. Ela nos mandou voltar a dormir, mas eu sabia que não conseguiria. Passei o resto da noite acordado, ouvindo qualquer mínimo som lá fora. Nos dias seguintes, tentei encontrar uma explicação lógica. Talvez fosse um assaltante, um animal de rua, ou apenas um jogo de sombras.
Mas no fundo eu sabia que não era. Algo estava ali naquela noite, algo que não deveria estar. Nunca mais dormi com a janela aberta. E até hoje me pergunto o que realmente vi naquela noite. Agora acompanhe a próxima história. Meu nome é Paulo e esse episódio aconteceu durante uma das minhas longas caminhadas pelo interior de Minas Gerais. Sempre gostei do isolamento, da solidão das áreas rurais. Há uma espécie de paz que a cidade nunca oferece, uma tranquilidade nas estradas de terra e nas paisagens intocadas. Eu estava há 2 dias sem encontrar ninguém, sem ver sequer um vestígio de civilização. Minha água estava acabando e o cansaço começava a pesar nos músculos, mas continuei caminhando, esperando encontrar algum abrigo improvisado ou pelo menos um lugar seguro para passar a noite. Era final de tarde quando avistei uma clareira. Ao me aproximar, percebi que havia ali uma fogueira ainda acesa. As chamas dançavam no ar e ao redor alguns vestígios indicavam que alguém havia estado ali recentemente. Pedaços de pano rasgado, uma garrafa de água meio vazia e pegadas ligeiramente apagadas na terra. A primeira coisa que pensei foi que talvez eu finalmente tivesse encontrado companhia, alguém com quem dividir o calor do fogo e quem sabe até alguma comida, mas algo me incomodava. Eu olhava para a fogueira e algo não parecia certo. Mesmo sem lenha nova sendo alimentada às chamas, o fogo mantinha-se firme, como se estivesse em seu auge. Me aproximei, buscando aquecer as mãos, já que o frio da noite começava a tomar conta do lugar. Enquanto sentia o calor no rosto, o desconforto se intensificava. O silêncio da floresta ao redor parecia me deixar com mais medo. Não havia o som de grilos nem das folhas. Era como se o tempo tivesse parado ali, como se tudo estivesse à espera de algo. Me sentei ao lado do fogo, olhando para a clareira, mas a inquietação crescia. Olhei para trás algumas vezes, esperando encontrar alguém que tivesse voltado para a fogueira, mas tudo que vi foi o vazio. Não havia mais pegadas recentes, nem qualquer sinal de que alguém estivesse por perto. O que antes era uma sensação de alívio por encontrar abrigo, agora se tornava um incômodo que me fazia querer sair dali o mais rápido possível. Decidi que não era um bom lugar para ficar. Algo naquela fogueira, na atmosfera ao redor, parecia errado demais. Me levantei, peguei minhas poucas coisas e me preparei para seguir meu caminho novamente. No instante em que me virei, senti algo. Não foi um som nem uma visão, mas a clara percepção de que havia alguém logo atrás de mim. Era como se uma presença pairasse no ar. Observando cada movimento meu coração disparou e me virei rapidamente, esperando encontrar quem estivesse me seguindo, mas não havia nada. Só o fogo, queimando intensamente e a escuridão se espalhando pela floresta. O vazio do lugar era terrível. Caminhei alguns passos para fora da clareira, mas a sensação de que algo me seguia não me abandonava. Olhei para trás uma última vez e vi a fogueira ainda ardendo, com as chamas altas como se tivessem acabado de ser alimentadas. O estranho era que não havia lenha suficiente para aquilo. Qualquer fogo deveria ter diminuído ou apagado depois de tanto tempo, mas não aquele. E por algum motivo a clareira parecia cada vez mais distante, como se eu estivesse me afastando não apenas no espaço, mas de algo muito mais profundo, algo que eu não queria entender. Enquanto eu andava pela estrada, a sensação de ser seguido não me abandonava. Era como se, a cada passo, aquela presença se aproximasse mais, sem nunca se revelar. Os minutos se arrastavam, e o peso da noite parecia dobrar sobre mim. Mesmo sem ver ninguém, sabia que não estava sozinho. Continuei andando, sem olhar para trás, o medo me guiando pelas sombras da noite. Quanto mais eu me afastava, mais sentia que aquela clareira e seu fogo eram um portal para algo que eu não deveria ter encontrado. Eventualmente, o barulho dos meus próprios passos começou a me trazer uma falsa sensação de normalidade. Mas a lembrança daquela fogueira persistia como uma chama na minha mente que nunca se apagava. Passei o resto da noite em movimento, sem me atrever a parar até ver os primeiros sinais de luz no horizonte. Foi só quando o sol apareceu que a sensação de perseguição começou a desaparecer, como se o que quer que estivesse me rondando não pudesse existir sob a luz do dia. Ainda assim eu sabia que aquilo não tinha ficado para trás. Algo naquela clareira, naquela fogueira que nunca apagava, havia deixado uma marca em mim
Desde então, cada vez que passo por uma estrada deserta ou me encontro sozinho em meio à natureza, lembro daquela noite. Nunca consegui explicar o que aconteceu ali. E na verdade não quero entender. Sigo em frente sempre, mas a lembrança daquela fogueira continua acesa na minha mente, como se o que eu tivesse encontrado naquela noite ainda estivesse me esperando em algum lugar para terminar o que começou. Se você está gostando dos relatos, depois dá uma olhada na descrição, tem uma playlist completa de relatos para maratonar. Recado dado, agora sim vamos seguir para o próximo. Talvez meu relato não seja daqueles extremamente fortes, suponho, mas ainda assim é uma história que até minha família ouve com receio. Eles acham que é produto do medo, que naquela noite eu simplesmente perdi o controle. Como disse, talvez não seja tão forte. E com isso será difícil que acreditem em mim. Se o fizerem, entenderei. Minha família cresceu em uma vila que cada vez mais se tornou deserta. Tínhamos medo de sair às ruas, que eram continuamente patrulhadas por criminosos, como acontece em lugares afastados, onde de repente chega um grupo de crime organizado e toma o controle. Por isso, nos mudamos para a capital. Meus pais, meus irmãos e eu. Lá na capital, já nos esperavam todos os meus tios, que assim que meus avós morreram, deixaram minha cidade. Nós éramos os únicos da família que ainda permanecíamos lá. Fizemos isso há anos, mas pouco depois algo aconteceu e os criminosos foram embora. No entanto, o dano estava feito, aquilo se tornou uma vila fantasma. Restaram apenas um punhado de habitantes, pessoas muito velhas ou cansadas demais para começar de novo em outro lugar. Depois soubemos que os que ficaram se apropriaram de nossas terras e que nossa casa estava em ruínas, destruída por pessoas que entraram apenas para acabar com tudo. Eu queria verificar isso, mas nunca houve a menor razão para voltar lá até o ano retrasado, mais ou menos por estas datas. Trabalho com um arquiteto que foi encarregado de construir vários depósitos em um vilarejo a 1 hora de distância daquele lugar onde cresci. Já tínhamos ido ver os terrenos, mas houve um problema, uma correção nos limites, e eu tive que confirmar se todos os novos dados que tínhamos estavam corretos. Ramon, o arquiteto, só confia em mim quando as coisas se tornam complicadas, então eu tive que ir, mesmo que fosse sozinho. Acabou ficando tarde, eram 4 da tarde, quando ainda estava medindo por lá e percebi que era hora de voltar. Recolhi minhas coisas, carreguei toda a caminhonete e me apressei para retornar. Liguei o rádio e ouvi uma espécie de estação religiosa, era a única que eu conseguia mais ou menos sintonizar. Caso contrário, estaria em completo silêncio, pois meu telefone também não tinha sinal. Assim comecei a dirigir de volta para casa. Quando peguei a estrada, percebi o quão perto estava da minha antiga vila. Se o que me disseram era correto, não seria um problema ir lá e ver o que havia acontecido com o lugar onde cresci. Era a única vez que estaria por lá com tempo para dar uma olhada. Eu não resisti à curiosidade, queria ver, mesmo arriscando que meu coração se partisse. Infelizmente, não estava preparado para o que encontrei. Aquilo parecia completamente abandonado. A única coisa que parecia funcionar era a venda de Dona Conceição. Achei incrível que restassem 3 ou 4 famílias, já que não se via ninguém. Do que a pobre Conceição vivia se não havia mais ninguém para vender. Talvez auxílio, pensei. Certamente os que permaneceram no lugar eram aqueles que podiam plantar sua comida, que tinham animais de fazenda. Fui cumprimentá-la e ela não me reconheceu, não me ofendi. Comprei alguns biscoitos de polvilho que depois percebi que estavam vencidos há 2 anos. A pobre mulher mal tinha forças para espantar as moscas. Disse-lhe que eu tinha morado lá quando era pequeno. Ela disse que sentia muito por eu ter que voltar. Comecei a perguntar sobre meus amigos, sobre as pessoas do lugar, e a resposta era sempre a mesma. Ou tinham ido embora, entrado no tráfico, ou estavam mortos. Até que perguntei sobre Justino. Ele ainda estava por lá, na mesma casa de sempre. Por algum motivo isso me alegrou o coração. Justino era um colega da escola primária. Não era meu amigo, mas fui muito cruel com ele naquela época. Zombávamos dele por ser pobre, embora todos nós fôssemos, mas acho que era porque ele não se envergonhava. Ele não pedia à mãe sapatos que ela não podia comprar. Remendava a calça quando se rasgava. No 6º ano, ainda usava a mesma calça do 3º, rasgada e acima dos tornozelos. Sempre o chamávamos de
Paul Brejo. Eu pensava muito nele, falava com minha psicóloga sobre aquelas coisas que não conseguia superar, sobre o que me fazia sentir culpado. Embora eu fosse uma criança na época, aquela era a desculpa perfeita para visitá-lo, cumprimentá-lo e, claro, oferecer desculpas. O lugar parecia muito menor do que eu lembrava. As ruas que foram um campo de futebol agora pareciam estreitas, mas pude me ver ali anos atrás, jogando com meus amigos quando o lugar estava vivo. Já não restava nada. As casas estavam arruinadas, sem telhado. Passei pela escola, pelo que um dia foi a escola. Depois peguei o caminho que passava entre as árvores e terminava no campo, onde ficava a casinha de Justino e sua mãe. O campo estava mais abandonado que a vila. A plantação de milho parecia mais alta que eu. Ao longe vi um espantalho. Achei curioso que estivesse vestido como mulher. Parecia que fazia muito tempo que nenhum carro entrava por lá. No meio daquele caminho, o mato era muito alto, mas apenas no meio. Deixei minha caminhonete vários metros antes e caminhei para não assustá-los. Justino saiu surpreso. Estava igualzinho e reconheci aquela cara de susto ao me ver, embora agora ele provavelmente não soubesse quem eu era. Cumprimentei-o e disse meu nome. Ele ficou intrigado por um momento, como se perguntasse por que eu estava ali. Disse que tinha visitado o lugar para ver o que restava da minha casa, e Dona Conceição tinha me dito que ele ainda estava ali. Por algum motivo ele ficou feliz em me ver. Parecia que gostava de ter alguém ali com ele, que alguém se lembrasse de que ele existia. Me convidou a entrar e eu aceitei, ainda surpreso com sua amabilidade. Era como se ele não se lembrasse de quem eu era, de como eu o havia tratado. Perguntei se ele se lembrava bem de mim e ele disse que sim, até me contou sobre aquela vez em que ele e sua mãe derrubaram uma caixa de verduras que levavam. Todos riram, mas eu fui o único que decidiu ajudá-los, carregando nos braços todas as verduras que pude até sua casa. Foi curioso, porque eu não lembrava disso, e essa foi a única memória que ele guardava de mim. Ele pegou uma garrafa de cachaça e eu aceitei um gole. Disse que só um, porque ainda dirigiria de volta à cidade, mas aceitei o segundo quando uma chuva começou. Decidi esperar, não sairia na tempestade, e ele serviu a segunda dose. Sentamo-nos na entrada para ver a chuva cair. O vento estava forte naquele final de tarde. Sabia que ia chover, até tinha visto o tempo se formando, mas não me importei. Estava prestes a dizer algo, mas Justino ignorou. Como disse, fiz o mesmo, ou pelo menos tentei. Sem perceber, já eram 7 da noite, e continuamos bebendo. Perguntei a Justino se ele não lembrava do quanto fui mal com ele, de como zombava junto aos outros. Ele disse que lembrava, mas que havia decidido deixar tudo isso para trás e nos perdoar. Disse que deixou de ter raiva de nós quando encontrou Chicão, o pior de todos, um suposto amigo que na verdade causava dor de cabeça para todos. Eu não sabia o que tinha acontecido com o Chicão, então perguntei onde ele o encontrou. Naquele momento, pensei que ele estava prestes a me contar uma história normal, algo como encontrar o cara perdido nas ruas ou envolvido com drogas, como eu já havia ouvido várias vezes. Mas Justino estava prestes a me contar algo muito diferente. Ele disse que, quando tínhamos 15 anos, Chicão se juntou a algumas pessoas perigosas, aquelas que andavam fortemente armadas. Eu não vivi essas ameaças, mas Justino me contou como Chicão ameaçava até seus amigos e pais por estar andando com esse pessoal. Um dia, Chicão subiu na caminhonete desses caras e foi embora com eles. Disseram que ele era corajoso e isso o levaria longe. Ele não voltou mais. Justino foi o único a encontrar, semanas depois, quando as buscas já haviam parado. Ele estava voltando da casa de alguns parentes que ainda tinham algo para comer, quando decidiu cortar caminho pela mata. Levava seu cachorro, mas de repente o animal começou a chorar e latir para algo à frente. Com uma lanterna que havia achado no lixo, Justino apontou para cima, para as árvores onde o cachorro olhava. Lá, pendurado por uma perna, estava o que restava de Chicão. Sem entrar em detalhes, Justino disse que Chicão foi torturado de uma forma tão cruel que não havia mais humanidade no que fizeram com ele. Ele disse que naquele momento percebeu quão frágeis todos somos e que no fundo éramos apenas crianças assustadas, mesmo quando éramos maus uns com os outros. Justino me olhou nos olhos e disse: "Por mim tudo está perdoado, só falta você se perdoar." Ele tomou mais uma dose de cachaça e eu ouvi algo que parecia um choro vindo do milharal. Perguntei se estava tudo bem
e ele respondeu que sim, mas que deveríamos entrar, pois já estava esfriando. Ele tentou abrir outra garrafa, mas eu disse que preferia um café para poder sair dali assim que a chuva acalmasse. Enquanto tomava o café, Justino adormeceu, falando sozinho. Pensei em descansar por meia hora também para estar pronto para dirigir. Coloquei algumas panelas nas goteiras da cozinha e me sentei no sofá velho ao lado da janela. Um raio próximo sacudiu as paredes e isso me acordou de repente. Olhei pela janela e a chuva continuava forte. O relâmpago iluminou lá fora e ao longe vi uma silhueta se aproximando pelo milharal. Era pequena e encurvada. Outro relâmpago a revelou novamente, mais perto desta vez. Acordei Justino, mas ele ainda estava dormindo profundamente. Voltei para a janela. A figura estava a uns 40 ou 50 metros e eu reconheci algo que parecia um avental xadrez, como o espantalho que havia visto antes. Ajude-me, está chovendo muito, ouvi uma voz dizer. Meu Deus, era a mãe de Justino, pensei. Onde ela poderia estar vindo a essas horas? Me preparei para abrir a porta, mas o choro que rondava minha mente a noite toda ressoou novamente. Parei. Procurei por Justino, que finalmente acordou e, para minha surpresa, disse: não abra a porta, essa não é minha mãe. Ela morreu há anos. Ela sempre vem, mas logo vai embora. Aquilo não fazia sentido. Perguntei desesperado o que era aquilo, mas ele apenas me disse para não abrir a porta, que estaríamos bem se não abríssemos. Sentei no chão o mais longe possível da porta. Justino voltou a dormir e o choro lá fora foi desaparecendo. Assim como a chuva, a noite parecia eterna, mas finalmente caí no sono, encostado na parede. De repente, o som da porta me acordou. Ela estava sendo aberta. Justino acordou assustado e eu, congelado pelo medo, não conseguia me mover. No entanto, nada entrou. Lá fora havia apenas silêncio. Nós dois nos levantamos para verificar e tudo parecia estar bem. Olhei para o relógio, passavam das 4 da manhã. Decidi que era hora de ir embora. Agradeci a Justino por tudo e pedi desculpas mais uma vez. Quando saí para a estrada, o espantalho ainda estava no campo, vestindo o mesmo avental que eu havia visto antes. Parei um posto de gasolina na cidade vizinha para pegar um café. Lá a mulher que atendia me reconheceu e perguntou o que eu fazia por ali. Disse a ela que havia passado a noite no vilarejo na casa de Justino. Ela me olhou confusa e disse: lá não resta mais ninguém. Não consegui responder. Ela jurou que não havia mais ninguém por lá. Fiquei sem saber o que pensar. Tinha certeza de que Justino estava lá, de que Dona Conceição ainda vendia seus biscoitos vencidos, mas eu não tinha mais motivos para voltar. Dias depois, um amigo de infância do meu pai veio me ver, dizendo que a casa de Justino não existia mais. A única coisa que restava era um espantalho no meio do campo. Eu não quis acreditar. Ainda penso em voltar lá para ver com meus próprios olhos. Encerramos os relatos de hoje. Agradeço de coração a todos que acompanharam até aqui e um abraço especial aos inscritos do canal. Nos vemos no próximo vídeo. Com carinho, seu amigo Raul.